Sabe aquela clássica frase, criança não mente? Quem nunca passou por essa situação de estar entre adultos e uma criança fazer algum comentário trazendo a verdade sobre um fato, uma situação que ela presenciou e que ela só está falando a verdade, constrangendo os adultos que estão na sua volta. Todo mundo já passou por isso e a única coisa que a gente tem certeza é que essa é uma verdade. Criança, ela tem a pureza, ela não tem a maldade, ela não tem a malícia, ela não tem segredos. Ela tem a verdade, ela tem a humildade. E que nada dá espaço, quando se tem humildade, não se tem espaço para o orgulho, para o ódio, para o rancor. Muito pelo contrário, você pode brigar com uma criança e daqui a alguns minutos ela já está abraçando você, brincando de novo. Ela esquece rapidamente porque ela ainda está tão pura e sensível a essa humanidade, a essa humildade. E isso me faz ler para vocês uma passagem que está lá na Bíblia, em Marcos, no capítulo 10, no verso 13, do verso 13 ao 16. Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos o repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e disse para eles: "Deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele." E em seguida tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e os abençoou. Eu vou repetir essa frase. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Essa é uma passagem que fala muito sobre essa pureza da criança, essa sensibilidade que ela tem, sem interesse, sem vaidade, sem orgulho. E quando Jesus fala sobre essa comparação como uma criança, é o tanto de capacidade que nós adultos será que conseguimos ter de abandonar o nosso orgulho, o nosso ódio, o nosso rancor, aquela mágoa que nos acompanha por muito mais tempo. Para que a gente possa ser capaz de perdoar alguém, a gente precisa se humilhar. A gente precisa se despir dessa vaidade e reconhecer que já somos adultos o suficiente e que isso nos dá uma capacidade de perdoar para que a gente possa seguir a nossa vida com paz, com tranquilidade e com esse amor que Jesus nos ensina tanto, amar aos outros como a si mesmo. É muito difícil quando a gente é adulto. Mas sabe que uma coisa me faz eu refletir muito? Por que não usar esse mesmo argumento? Como é difícil ser adulto para, já que eu sou adulto, somos adultos o suficiente para a gente reconhecer que erramos e que faz parte do jogo, mas que a gente consegue reconhecer que está errado, perdoar, pedir desculpa e seguir em paz. Afinal, somos adultos, a gente consegue ter essa conversa. E verdadeiramente, eu não pensava assim, mas durante muito tempo, quando eu entendi que quando eu vou ter uma conversa difícil com alguém, e o difícil, entenda, é você falar a verdade, é você se despir, é você ser honesto com a pessoa e dizer, olha, aquilo realmente me machucou, mas eu preciso ser honesta com você, não tem nenhum problema. Eu consigo perdoar isso, se para você consegue reconhecer que também está errado. E quando eu vou ter uma conversa difícil, eu falo para a pessoa, olha, a gente precisa ter uma conversa muito sincera, muito honesta, mas o que me tranquiliza é que somos adultos, adultos o suficiente para a gente falar a verdade, sermos transparentes um com o outro. E eu preciso ser sincera com você com os meus sentimentos. E quando eu falo dos meus sentimentos, ele é inquestionável, porque ele é meu, é como eu me senti diante daquela situação. E eu tenho certeza que você, como adulto, assim como eu também sou, a gente consegue ter essa conversa para avaliarmos isso e para que a gente possa consertar, para que não tenha uma outra vez essa situação e eu não me sinta assim, porque você não tem culpa do que eu sinto, mas eu preciso ser honesta e dizer o que eu tô sentindo. Quando a gente tem uma conversa verdadeira nesse nível e deixa claro, vamos ter uma conversa verdadeira e honesta, afinal somos adultos, a gente se coloca nessa posição de adulto e verdadeiro, humano, alguém que erra, alguém que falha, alguém que sente, alguém que dói.
E não tem problema você ser assim. Quando eu reconheço que eu sou adulta o suficiente para reconhecer e digo isso para o outro, somos adultos, eu também coloco essa outra pessoa na posição de: é verdade, eu não vou julgar se ela me reclamar de algo, eu não vou julgar se ela me disser que ela se magoou com algo que foi tão pequeno para mim, mas se ela se magoou, eu sou adulto para entender. Quando eu tenho essa conversa alinhando o nosso nível e deixando claro, afinal somos adultos e a gente pode ter uma conversa super sincera, eu também coloco o outro nessa situação de dizer: é verdade, eu sou adulto o suficiente para reconhecer e respeitar, afinal o sentimento é dela e eu consigo entender isso. E tudo bem, para mim pode ser uma bobagem, mas para ela não é. Então, quem sabe a gente começa a agir como adultos quando a gente vai ter uma briga, quando a gente vai ter uma conversa. Na verdade, ter uma briga é transformar essa briga em uma conversa de adultos. Quando Jesus fala sobre isso, ter a pureza da criança é a gente se despir dessa vaidade, desse orgulho, e que normalmente a gente não consegue ter uma conversa de nível assim. Porque a gente está tão endurecido que ninguém dá o braço a torcer. A gente quer medir o tamanho do nosso poder, da nossa força e do nosso orgulho. Se a pessoa não fala, eu também não falo. E quando eu convido o outro, ainda que ele seja orgulhoso, para ter uma conversa, afinal somos adultos, a gente consegue alinhar as expectativas e um passa a ter um respeito com o outro. A gente deixa de lado mesmo essa vaidade. A gente reconhece que errou e que é capaz de perdoar. Mas alguém tem que partir, tem que dar esse primeiro passo. Seja você a agir como uma criança. Pense sempre nisso, quando você estiver angustiado, ansioso, pensando: como que eu faço para resolver isso? Eu queria tanto conversar, mas aquela pessoa é tão difícil. Pense como uma criança. Uma criança, ela não tem vergonha de falar a verdade, porque ela não sabe o que é vergonha. Uma criança, ela não tem essa sensibilidade de dizer: vou ter cuidados com o que eu vou falar. Ela não vai ter isso. Ela vai falar porque ela é uma criança, porque ela é pura. Ela não tem interesse. Ela tá ali para se divertir, para aproveitar o melhor daquele momento. Ainda que alguém xingue ela e fale para ela não tocar naquele lugar, não comer naquele horário, não ligar a TV naquela mesma ocasião, ela vai, daqui a alguns minutos, dizer: tá tudo bem, eu vou achar um outro brinquedo. Quando você se coloca nesse lugar de criança e entende que criança só fala a verdade e fala com o seu coração, você consegue ter essa capacidade. Sabe por quê? Porque Jesus, quando ele morreu na cruz por todos nós, ele fez isso para que a gente fosse liberado dos nossos pecados. E liberado dos nossos pecados é dizer: você nasce de novo, eu perdoo você, eu sou capaz de perdoar os pecados que você cometeu mais cruéis. O pecado que envergonha você, eu sou capaz de perdoar, porque eu esqueço. No momento em que você passa pelas águas, eu perdoo e eu esqueço tudo o que aconteceu, porque você tem uma vida nova daqui para frente. E a vida nova é você amar o seu próximo como você ama a si mesmo. E todo mundo que ama a Deus e que diz que me ama, tem que amar o seu inimigo. Porque se você não ama alguém, você não me ama o suficiente. E se eu sou capaz de perdoar você e esquecer o seu pecado, você também é possível e é capaz de perdoar alguém que está amarrando o seu coração de uma forma que você não consegue viver. Se eu perdoo, você também é capaz de perdoar. Perdoe para que você tenha vida nova, para que você tenha oportunidades novas, para que você comece a enxergar a sua missão de vida, o seu caminho, para que você saia dessa escuridão e tenha a luz habitando em você. Quando a gente tem luz, a gente ilumina os nossos passos, ilumina o nosso caminho, a gente tem discernimento, a gente faz boas escolhas, porque a gente tem Deus ativado na nossa vida. Cada vez que a gente se conecta, todos os dias, o tempo inteiro, na nossa intimidade, na nossa conversa, na nossa oração, no nosso devocional, a sua luz, ela fica cada vez mais forte. E quem tem luz consegue iluminar o outro. E não faz mais esse tipo de discussão e briga e nem guarda tanto rancor. Não guarda nada de rancor, porque só vai pensar nisso. Eu quero me aproximar cada vez mais de Deus para me parecer um pouquinho com Ele. Para que eu possa me parecer com Ele,
eu preciso me despir. Davi fazia isso com excelência. Toda vez que ele cometia algum pecado, que ele falava algo, que ele cometia alguma coisa que ele sabia que poderia estar ferindo Deus, ele se rasgava as vestes, ele chorava, ele louvava, ele escreveu tantos salmos incríveis, porque ele clamava, ele pedia perdão, ele se humilhava para pedir perdão e se aproximar ainda mais de Deus. E é isso que a gente tem que fazer todos os dias. Eu só quero reforçar sobre uma passagem que tem aqui também, em Lucas capítulo 14, no verso 34 e 35, que fala: o sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para o adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus sempre fazia essa analogia da criança com a pureza da criança, para que a gente possa se aproximar. Quem tiver a capacidade de ter a humildade de uma criança, essa terá o reino dos céus. Assim como ele compara, faz essa analogia com o sal. Por quê? Porque o sal, quando a gente coloca na comida, a gente mistura em alguma coisa, ele dá sabor na carne, na comida, ele traz o tempero que falta. Só que quando a gente vai provar essa comida, ninguém enxerga o sal. Ele está invisível, mas a gente sente o sabor, a gente sente que fez diferença, a gente sente que foi ali, o toque do sal que fez toda a diferença. E o contrário também é verdadeiro. Quando você não coloca sal, todo mundo sente. Pode ser um prato lindo, bonito, feito por um chefe. Se a gente prova e sente que não tem o sal, todo mundo percebe. É assim quando a gente tem Deus na nossa vida. A gente consegue ter esse tempero a mais quando a gente segue a palavra, quando a gente se conecta com Deus. A gente consegue sentir quando essa pessoa tem algo a mais. Ela tem essa luz, ela tem essa criança interna que vive, que ela dá preferência para essa criança e não para o orgulho. E o sal é a mesma coisa, ele dá o tempero, é aquele carinho de Deus que faz a gente se diferenciar. Então que você seja o sal da terra, para dar o tempero na sua vida, o tempero na vida do outro, mas aquele tempero leve, aquele tempero que pode fazer e sempre fará a diferença quando você tem essa sensibilidade e essa essência de uma criança. Eu fiz questão de trazer essa palavra de hoje, fazendo uma analogia da criança, que assim como a criança ela tem essa pureza, o sal também tem essa pureza. Eu trouxe isso porque hoje é Dia das Crianças, dia 12 de outubro, e eu percebo ao longo aqui do Novo Testamento que Jesus faz questão de trazer essa referência da criança em algumas passagens aqui, e que a gente possa olhar para esse dia não só como adultos e valorizar, já que somos adultos, como eu comentei com vocês no início do vídeo, a gente trazer essa comunicação com outros adultos. Somos adultos, a gente consegue ser honestos e sinceros aqui e resolver da melhor forma, mas a gente só consegue ser adulto quando a gente resgata a essência e a pureza dessa criança que existe dentro de cada um de nós. É isso que eu desejo nesse final de semana, nesse sábado. E também quero deixar mais uma palavra que eu escutei a minha vida inteira, vocês talvez que estejam me escutando também, e eu deixo como reflexão quando a gente escuta ou já escutou em algum momento, principalmente você que tem filhos. Eu crio os meus filhos para o mundo. Essa frase eu sei que muita gente usou, os meus pais mesmo usaram, e ainda que eles usaram de uma forma super genuína e com a intenção de eu apoio você a ser feliz, a se realizar, a buscar os seus objetivos. Eu sei que na essência os meus pais, é lógico que eles querem o melhor, assim como vocês que têm filhos querem o melhor para os seus filhos. Mas jamais use essa frase. Se você quer caminhar na palavra de Deus, não use mais, eu crio meus filhos para o mundo. Porque o mundo, ele é muito cruel. O mundo, ele afasta os seus filhos de você, da essência que ele tem, da pureza que Deus colocou desde que ele era um embrião
na vida de vocês quanto casais. E pode ter certeza que isso vai afastar não só na essência ou da família, mas também de Deus. Crie os seus filhos para Deus, não para o mundo. Repense sobre essa frase. É o mundo que nos afasta de Deus. Assim como Ele nos aproxima, Ele nos afasta, porque são os nossos sentidos que nos aproximam de Deus. Mas os nossos mesmos sentidos nos afastam de Deus e nos aproximam do mundo. Então não crie seus filhos para o mundo, crie seus filhos para Deus. Quando você fala isso, eu não tenho a menor dúvida que você está profetizando na vida do seu filho um caminho de abundância, de prosperidade, de caráter, de humildade, de simplicidade, de honestidade, de verdade, de luz. Seus filhos vão caminhar na luz, não nas trevas. E o que está na luz não nos envergonha. Então crie os seus filhos, profetize e crie seus filhos para Deus e não para o mundo. Que assim seja, e eu desejo e profetizo na vida de todos vocês, de todas as crianças que estão neste mundo, que ela seja no mundo de Deus. Crie para Deus e não para o mundo. Reveja e repense sobre essa frase. Pode ser tão genuína para você, mas as nossas palavras têm poder, não esqueçam disso. Foi na palavra que Deus criou esse mundo e é na palavra que a gente pode profetizar sempre o melhor para a nossa vida e para os nossos filhos, que seja para Deus e não para o mundo. E agora eu vou ler o devocional. 12 de outubro no nosso devocional. Está escrito assim: está em suas mãos. Salmo 128, 1, 3. Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Vivemos em um tempo em que a prioridade para quem tem filhos é deixar-lhes um legado material, como uma herança, uma boa provisão financeira, uma formação universitária. Entretanto, não planejam transformar o próprio filho no legado. De nada adianta deixar uma fortuna para o filho sem isso, pois ele não terá maturidade nem responsabilidade, muito menos caráter para fazer bom uso do que você lutou a vida inteira para conquistar. Mais importante é você dar destino aos filhos. Entenda que você está criando e moldando a geração futura. Eu tenho 2 filhos biológicos e me preocupo muito com eles. Cada um deles tem evoluído e desenvolvido à sua maneira. Eu sempre os oriento e acompanho de perto em tudo que será fundamental para eles em sua vida adulta. Mas também os conforto para não se preocuparem com coisas que não irão edificá-los neste momento, respeitando cada etapa da vida deles. Os filhos são instrumentos de bênçãos na vida dos pais, mas nós precisamos realmente construí-los. São como uma tela em branco que recebemos de Deus. Está em nossas mãos o pincel que irá definir se o futuro eles serão uma bela obra de arte ou somente um rabisco. Cada pincelada, cada cor que colocamos na vida deles é fundamental para a obra que eles serão no futuro. Se você tem filhos, saiba que hoje você está construindo o amanhã para uma futura geração. Mas se não os tem, entenda que isso vale para todos os que estão ao nosso redor. O exemplo arrasta para caminhos melhores. Está em suas mãos. Quando você deixa um legado, as coisas acontecem mesmo que você não esteja mais presente. A você que chegou até o final, eu peço humildemente, compartilhe essa mensagem, curte o vídeo e se inscreve no canal. Seja você a pessoa que encaminha essa mensagem para alguém e abençoa essa pessoa, porque certamente uma mensagem como essa vai tocar no coração e vai ser resposta de oração. É o que eu desejo para sua vida e para que você possa abençoar outras vidas com uma mensagem como essa. Deus abençoe.